Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 23, né? Aqui nós vamos estar vendo, né? Vou estar dando uma ressaltada aqui um pouco desse capítulo aqui, né? Moisés, ele estava na terra de Midian, né? Ele estava lá, né? Pois ele havia já se casado, ele casou com Zíbora, né? O sogro dele, cadê? Reuel, perdão, Reuel era o sogro de Moisés, né? Ele tinha já casado com Zíbora, né? Ele foi para essa terra fugido, né? Pois ele tinha um senso de justiça, né? Ele não podia ver a injustiça que ele ficava irado, né? E Deus conhecia o coração de Moisés, né? E quando ele saiu do palácio do Egito, ele foi ali na cidade dele visitá-lo, né? O povo hebreu chegou lá, né? Ele avistou o que ele não queria avistar, o povo hebreu sofrendo, né? O povo hebreu sendo forçado a trabalhar, né, para os egípcios com serviços pesados, né? E ele viu os egípcios espancar o hebreu. E isso criou nele uma revolta imensa, né, a ponto, né, dele cometer um suicídio, né? E ele achou que ninguém sabia do ocorrido, né? Mas no dia seguinte, né, quando ele saiu novamente para visitar o povo dele hebreu, né, ele avistou 2 hebreus brigando de novo. E ele foi procurar saber o que estava acontecendo, né? Então, os homens respondeu para ele assim, ó, quem que te nomeou príncipe e juiz para querer se meter nessa briga? Quem você é? Pois você vai matar como matou o egípcio, né? Porque ele havia matado o egípcio que estava botando serviço pesado para o hebreu, né? E vendo ele apanhando, trabalhando sobre essa escravidão, né? Então ele achou que ninguém tinha visto o que ele fez, né? E falou isso para ele. Então ele imaginou, se ele já sabe, imagine Faraó. Faraó ficou sabendo. Então o que ele fez? Ele saiu daquele lugar, né? Com medo, ele foi para a terra de Midian. Ele fugiu para lá, né? E lá ele ficou. Lá ele conheceu, né? A Zíbora no poço, onde ela estava tirando água para dar ao rebanho de seu pai. E lá ele ficou conhecendo a futura esposa dele. O que aconteceu? Quando essas moças, né, que Reuel, ele tinha várias filhas, elas estavam lá e quando elas iam tirar água, os pastores expulsavam elas de lá. Mas só que dessa vez, quem estava lá era Moisés e a defendeu, né? Não permitiu com que os pastores fizessem isso. E depois, em seguida, ele mesmo deu a água para os rebanhos, né? Foi assim que Moisés conheceu Zíbora, né? E quando ela chegou lá, o seu pai falou, vocês chegaram cedo, aqui o que aconteceu? Aí ela disse, né? Ela contou todo o ocorrido que tinha acontecido, né? Que um egípcio defendeu ela dos pastores, né? E ainda ajudou a dar de água para os rebanhos. Então o pai queria uma forma de retribuir essa gratidão, né? E falou, porque ele não está aqui? Mandou chamar Moisés, né? Mandou fazer um convite para poder ele
comer com ele lá, né? E assim foi feito o convite, né? Eles se conheceram, né? E vem dizendo que ele acabou casando com Zípora, né? E aqui vem dizendo, né, depois que muitos anos depois, quando Moisés já estava lá na terra de Midian, depois de muito tempo, quem faleceu foi o antigo faraó, né, qual ele saiu de lá corrido, né, e ele tinha falecido e o povo ainda continuava, né, sofrendo na escravidão, né, clamando por socorro a Deus, a ponto de fazer com que os seus clamores subissem até o céu. E Deus ouviu os gemidos, né, e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E nesse texto bíblico aqui, que é o 25, diz assim: olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade, né? O povo tinha uma necessidade, e essa necessidade era de se ver livre da escravidão, sobre o jugo da escravidão, da opressão, né, ao qual eles viviam, né? Eles gemiam para trabalhar, eles eram oprimidos, eles sofreram muito, né? Todo esse processo, né, já havia sofrendo com o antigo faraó, né? E nós vamos ver que não fica por aí. O que ia entrar também faria eles sofrer mais ainda o dobro, né? Então, os trabalhos pesados que os egípcios faziam, né, não era fácil. O psicológico dos israelitas, eles eram atacados diariamente, né? E eles estavam fragilizados. O diabo ele taca na mente, no psicológico. Mas só que mesmo ele convivendo no Egito, onde lá tinha muitas imagens, né? Eles adoravam outros deuses, mas eles ainda mantinham o seu contato com Deus. Ele sabia que a única pessoa que poderia resgatar ele seria o próprio Deus. E a esperança deles estava no Senhor. E o que ele fez? Eles ficavam clamando a Deus. Ele buscava a Deus. Ele apresentava para Deus as suas queixas. E era já de muito tempo essa aflição, essa humilhação, né? Essa opressão que eles viviam. Eles, além do psicológico, eles também apanhavam e ainda tinha serviços pesados, né? Então, não era fácil viver a vida toda do jeito que eles viviam, né? E Deus se lembrou, né, do clamor do seu povo, subiu até a Deus, ou seja, chamou a atenção de Deus, né? A Bíblia diz que nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aonde tiver um ou dois reunido em meu nome, ali eu estarei, né? O povo clamava a Deus incessantemente, pois ele sabia que dos altos céus tinha um Deus que estava contemplando tudo. Sabia que a aliança que o Senhor tinha com Abraão, com Isaque e Jacó, né, era uma aliança eterna e que Deus não tinha se esquecido dele, né? Então, cada vez mais que o clamor deles era feito, tocava no coração de Deus, né? E eles tiveram a atenção de Deus para ele, né? E o
o Senhor percebeu a necessidade deles, pois eles viviam clamando de noite pela intervenção divina, pelo socorro de Deus. E para Deus decidir, né, descer, resolver com esse problema, ele precisava contar com alguém. E esse alguém seria aquele que tinha um senso de justiça, aquele que estava sendo já preparado por Deus, já tinha propósito de Deus. É claro, o que Moisés fez, né, é algo muito sério, muito grave. Ele não podia revidar e fazer coisas erradas, né, mas fez, né. Então, a atitude dele foi errada, né, de ter feito o erro, fazer a justiça com as suas próprias mãos, né. Mas depois de muito tempo, né, Deus precisava contar com alguém ao qual ele já estava preparando, né. Depois desse episódio, de ter passado muito tempo, né, Deus, ele se apresentou para Moisés, para falar com ele, né, depois que ele casou, constituiu família, já estava na terra de Midian já há bastante tempo. Depois desse ocorrido que aconteceu, o rei já tinha sido trocado, não era mais aquele outro rei, o faraó, né? Aquele faraó que estava lá quando ele estava, entrou outro, né? E o Senhor vem falando para Moisés que ele tinha decidido, né? Que ele desceu para socorrer com o poder, né? Deus tinha descido para libertar do poder dos egípcios, levá-lo do Egito para uma terra espaçosa, uma terra fértil, espaçosa, e uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitaram os cananeus, os hititas, amorreus, ferrezeus, hebreus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até a mim, e eu tenho visto como os egípcios tratam cruelmente. E agora, vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Diante dessa ordem, Moisés tinha que acatar. O Senhor falou em detalhes que ele resolveu descer. O Senhor resolveu comprar a briga do povo hebreu, né? Ele decidiu comprar a briga do povo com os egípcios. Ele decidiu resolver. Quando Deus decide para resolver, significa que a batalha não é mais nossa. A batalha é de Deus e Ele sabe como vai entrar, como vai agir e como vai tirar o povo de lá, né? A sabedoria de Deus já estava, os planos de Deus já estava tudo já arquitetado, como iria fazer, como iria tirar e como iria eliminar os egípcios, né? Claro, Deus deu várias oportunidades, né? O povo hebreu, né? Ele tinha um dia, a hora de sair do Egito, e Deus também tinha a hora certa de eliminar com os inimigos do povo de Deus, né? Aqui mostra que os inimigos do povo de Deus era o inimigo de Deus, né? Pois aquele povo não era órfão, aquele povo tinha um Deus, tinha uma aliança, né? Tinha Deus do lado deles e quem o tocasse estaria tocando o próprio Deus, né? Isso mostra que nós, filhos de Deus, não somos mais filhos, não somos mais estranhos, nós não somos órfãos, nós não somos criatura, mas nós somos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Nós temos um Pai,
que compra a briga dos seus filhos. Temos um Pai que cuida de nós o tempo todo. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O nosso Deus, ele é misericordioso. Ele deu várias oportunidades para Faraó libertar o povo de Deus, para acatar a voz de Deus. E aqui nós vamos ver que essa terra que o Senhor tinha prometido para o povo de Deus já estava ocupada. Tinha muita gente morando naquele lugar, né? Tinha muito habitante, tinha os cananeus, os editas e os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sim, mas não importava se esses habitantes estavam lá, pois Deus já havia escolhido outros moradores para habitar naquela terra que manava leite e mel. Uma terra que Deus preparou para o seu povo, onde eles viveriam e iam usufruir das maravilhas de Deus, né? Deus falou que os capatazes, né, estava fazendo o povo dele sofrer. E ele tinha visto tudo isso, né? Deus sabia o nome. Os mestres de obras estavam atormentando, estavam agindo para destruir o povo de Deus, né? Então, esse sofrimento já havia de muito tempo e Deus, o socorro de Deus iria chegar para o povo hebreu, o acolhimento de Deus ia chegar para o povo de Deus. Deus sabia como iria trabalhar no psicológico, no coração do povo, em tudo que fosse necessário, né? Deus queria criar neles, né, a identidade de Cristo, né? Confiança tinha que ser estabelecida, a presença de Deus tinha que estar neles, né? A habitação onde Deus habita tinha que estar limpo, purificado. Eles tinham que zelar pela presença de Deus, ter essa comunhão diária. No entanto, Deus mais à frente, Deus manda Moisés construir uma tenda ao qual o povo estaria ali adorando e buscando o Senhor. Então, esses 400 anos qual o povo sofreu era muito tempo. Então, Deus teria toda a paciência para cuidar do povo dele, para criar uma identidade para o povo, né? Eles estavam ali com seu sentimento tão fragilizado que ele era um povo que não passava tanta segurança. Eles tinham medo, ficavam apavorados. No entanto, quando Moisés chegou lá, eles disseram, olha, o Senhor mandou tirar vocês daqui. Eles não estavam nem entendendo direito que era o Senhor estava fazendo isso, eles estavam com medo, como ia acontecer isso. Quando ele deu a ordem, falando que o Senhor ordenou, que o Senhor falou, né? O faraó ouviu e acrescentou mais ainda trabalho pesado para o povo. E Moisés nem estava entendendo, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor manda a gente lá e agora o teu povo está sofrendo em dor, o faraó não quer nos ouvir, né? Ele intercedeu ali a Deus pelo povo de Deus, né? E isso tudo é mais para frente, né? Mas a gente vai adiantando um pouquinho, pois a Bíblia vem dizendo, né, que Deus nunca esquece daqueles que depositam no altar dele, na presença dele, né? Cada oração é escrito no livro de Deus. Cada choro representa uma dor, um sofrimento, um pedido de ajuda, de socorro, de misericórdia. Cada lágrima para Deus é significativo. Cada lágrima de Deus também é acolhida no odre dele, né? No jarro de Deus. E
pode ter, e elas, além de ser colhida, ela tem significado, ela tem valor para Deus. Deus não rejeita a oração, Ele não rejeita o seu sofrimento, a sua dor. Cada uma delas que não é expressa com palavras, mas em lágrimas, ela é escrita por Deus e ela sabe o nome do causador, o nome do que está causando esse sofrimento na sua vida, amém? Então, pode ter certeza, né, que o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, bondoso, és um Deus humilde, bondoso, Ele é um Deus que não esquece, né, daquele que Ele chama, que Ele escolheu, Ele não esquece da promessa que Ele tem para conosco, né? Ele não esquece da fidelidade dele para com aqueles que são justos, que andam na sua integridade, na obediência, não é verdade? Então, nós podemos contemplar aqui, né, que a gente falando, a gente já sente a dor, mas foi coisas ainda piores para o povo de Deus, né? Muitas pessoas, por ela não sofrer tanto como esse povo sofreu, não ter vivenciado tanta experiência de dor e sofrimento, ela até imagina, dor e sofrimento, não é fácil, mas vivenciar isso diariamente, nos seus processos, não é fácil, né? Mas não podem se cansar de clamar, de orar, de depender de Deus, né? Porque nessa luta, nesse processo, o nosso Deus está nos analisando, nos ensinando, nos moldando, nos dando força, porque para cada luta, para cada adversidade ao qual Deus designa, ao qual Deus permite nós passarmos, é para o nosso crescimento. Ele sabe a nossa estrutura, embora pareça que nós não vamos aguentar, mas igual aquela música, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Então, é na mão de Deus, segurando firme com Ele, firme nas promessas, na palavra dEle, que nós vamos vencer, né? Deus está conosco enquanto estamos com Ele. Se nós estamos de mão dadas a Ele, com a palavra dEle, firmado no amor dEle, você pode ter certeza que Ele nunca vai nos deixar. Na verdade, Deus nunca deixa ninguém. Muitas vezes as pessoas que largam e deixam o Senhor, né? Vamos depois, mais à frente, ver, né, que o povo de Deus foi ingrato com Deus, depois da libertação aqui, dessa escravidão. O povo foi ingrato e não foi adorar outros deuses, alargou o Deus que o libertou, provou das maravilhas de Deus. Era para ser grato eternamente, andando fielmente nos caminhos do Senhor, mas eles foram desobedientes, né? Isso mostra que quando nós estamos enraizados em Deus, na presença dEle, por isso que o dever de orarmos sempre para que nós não venhamos desfalecer. Essa comunhão, essa disciplina diariamente com a nossa vida espiritual nos faz estar enraizado cada vez mais na presença de Deus, pois sabemos que se deixarmos a nossa vida espiritual sempre para depois, a gente não vai responder positivamente às nossas lutas, os desafios da vida, né? Então, focando aqui agora na mensagem, voltando aqui, que é para outros dias, né? Mas focado aqui nesse versículo,
que Deus olhou para o israelita e percebeu a sua necessidade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Né? Os olhos do Senhor estavam fixos, vendo todo o sofrimento do povo, toda humilhação, e o clamor chamou a atenção, ou seja, o que chama a atenção de Deus é a nossa fé, né? É a nossa fé. Então, a insistência, a perseverança faz com que Deus, Ele venha ao nosso encontro, Ele venha ao nosso socorro, né? Ele vem para ajudar aqueles que estão atendo, que está invocando, que está acreditando, confiando no seu poder. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus que se apresentou com poder, com força, com maravilhas no passado entre o povo, é o mesmo que está aqui. É o mesmo também que vai operar na sua vida, se você assim der permissão. Se assim você clamar, se assim você se curvar a Ele e buscar de todo o seu coração, pois o mais Ele vai fazer, em nome de Jesus, né? E lembrando que o mundo foi feito pelo nosso Deus, ele foi firmado pelo nosso Deus com alicerce. Nada que Deus construiu foi feito sem alicerce, para ser destruído, né? Para dar defeito. Não, nosso Deus é sábio, Ele é detalhista, Ele é perfeito, Ele criou o mundo com perfeição, né? É firmado com alicerce, vem dizendo a palavra aqui, né? Para que jamais seja abalado, né? O mundo não pode ser abalado sem a permissão de Deus, pois Ele tem alicerce. Essa é a vida do cristão, né? Nós não vamos ser abalados quando temos a palavra de Deus, né? Tendo um firmamento, a base em nosso coração, alicerce, estamos alicerçados na palavra, na presença do Senhor, nós não vamos ser abalados, nós não vamos cair, nós não vamos tropeçar. Sabe por quê? Porque os enraizados permanecem, né? Permanece, não cai, né? Agora, aqueles que não foram construídos sobre a rocha, sobre o alicerce, qualquer vento, né? Qualquer situação difíceis vai fazer ela parar, vai fazer ela ser abalada, vai fazer ela sair da presença de Deus, né? Pois quem tem o abençoador, né, entende, né, que é dele que depende, é dela que ele precisa. Então, nós entendemos que estando ligados no Senhor, nós tornamos um só espírito com Ele, né? Então, o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Moisés, então, Deus designou uma tarefa para ele, né? E disse para ele assim: Moisés, eu vou contar com você agora nessa missão aqui. Eu tenho ouvido o meu povo clamar por socorro. Eu desci para resolver, né? Quando Deus se encontrou com Moisés, né? A Bíblia vem dizendo que o anjo do Senhor apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto numa chama, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto. Então ele precisou chegar de perto. Quando ele viu, foi se aproximando, o Senhor advertiu. O Senhor falou assim, o Senhor chamou ele e falou assim, Moisés, dá ordem para Moisés
ir até o encontro do seu povo, pois o Senhor estaria com ele, né? Pois o Senhor, ele deixou claro que tinha atendido o clamor do povo dele, por isso que ele desceu, né? Para atender o povo, né? Pois os egípcios estavam maltratando com crueldade o povo dele, né? Então, foi essas palavras que o Senhor falou para Moisés. Crueldade. Ele tem visto que os egípcios estão tratando o povo com crueldade, maldade, perversidade, né? E ele ouviu o clamor do povo. Ele ouviu, ele mesmo observou com os olhos dele, além dele ter clamado, o Senhor com os olhos dele observou, né, a necessidade do povo e que ele mesmo tomou a causa do povo dele. Ele decidiu descer, ele decidiu salvar o povo e já tinha decidido, né, acabar com o sofrimento do povo, né, e assim resgatando e levando o povo para uma terra de paz, tranquila, né? E assim Moisés tinha que acatar a voz de Deus, né? Já era a hora dele voltar ao Egito, né? Pois ele já estava muito tempo longe do Egito. O Senhor já estava preparando Moisés para ele ir e salvar o seu povo, né? Deus já tinha planos para o Moisés, né? Pois Moisés já havia nascido debaixo já de uma ordem, né? O qual todos os meninos que tinham nascido pequenos, né? Pois o cuidado de Deus estava chegando, né? E esse sofrimento estava com o dia contado, né? Dia contado, para Deus chegar e acabar com esse sofrimento. Mas para isso também haveria um processo que o povo passaria, né? Aquele processo de Faraó não liberá-lo, né? A paciência de Moisés também foi colocada à prova, né? Mas Moisés já entrou no Egito sabendo de tudo que aconteceria, sabendo, né, tudo que ia acontecer, do coração dele se fechar e ele falar de novo, né, das pragas, se não ouvir a voz de Deus, veria essa praga, foi falando. Então, tudo foi feito conforme o Senhor falou. O Senhor já tinha preparado Moisés para esse momento. E além do mais também, o Senhor já estava preparando Moisés, né, nessa luta, né, nessa resistência ali, dessa liberação. Por quê? Era a primeira missão de Moisés. Ele não era experiente. Deus estava trabalhando em Moisés, né, para ele ter confiança no Senhor, para ele depender do Senhor, né, e assim buscar, e assim ele ter confiança e ver a manifestação do poder de Deus, para assim ele estar pronto, preparado para tirar o povo e também para estar diante do mar, ver o mar se abrir, como fazer ali aquela ordem qual o Senhor mandou ele fazer. Então tinha que ser confiança, ele teria que estar no caminho, né, manifestando essa confiança para o povo, né, porque eles iam passar pelo deserto, o Senhor estaria cuidando, ia passar fome, sede, frio, calor, e até essas temperaturas mudando, e Deus estaria cuidando, sustentando, alimentando, cuidando de tudo, né? E também cuidando para que eles não viessem desistir e voltar para o Egito. Ou seja, os inimigos iam vir, ir atrás do povo de Deus, e Moisés teria que estar trabalhando no psicológico, trabalhando com a confiança, né, encorajando eles a não olhar para trás, a esquecer o passado,
esquecer os egípcios, porque dele o Senhor estaria cuidando. Vocês agora teriam que andar somente olhando para frente, marchando, porque vocês já saíram de lá e vocês não vão voltar. Deus está com vocês e vocês vão seguir avante, né? Olha para frente, que Deus cuida quem está atrás. Quem está atrás não vai ter êxodo, não vai tocar, porque se a saída já foi decretada, quem é o inimigo para tirá-lo, para impedi-lo? Tirar da ordem que Deus deu. Não, da ordem de Deus ninguém passa por cima. Da ordem de Deus ninguém vai impedir. Então, ele estava querendo pedir do Senhor tirá-lo e o Senhor eliminou lá no Mar Vermelho, né? Então, nós entendemos que a mão forte e poderosa de Deus resgatou o seu povo com a mão dele forte. O sobrenatural de Deus aconteceu naquele mar. Além da alegria que ele estava sentindo, né, o medo também iria tomar conta do coração deles. A insegurança por achar que ia ser pego pelo faraó, né, os egípcios, né, que ele estava em grande quantidade também, as tropas, estava tudo lá seguindo ele, correndo atrás deles, desesperadamente, depois que eles saíram do Egito, né, porque eles, além de ter liberado, mas voltou atrás, né, mas Deus já sabia que eles voltariam atrás, por isso que Deus sabia a hora certa de tirar do povo. Era um dia de felicidade, mas também era um dia que Deus eliminaria os inimigos do povo de Deus, né? E isso significa, né, que Deus estava cuidando, né, de todos os detalhes, né? Deus jamais vai mandar alguém fazer algo para ele sem ele já ter tudo no seu cronograma, né? Tudo já detalhado, tudo já escrito, né? Os planos, os projetos de Deus é feito, né, em detalhes, né, em prol do reino dele, né, para benefício de seus propósitos, né? E todas as coisas vão contribuindo, né? Porque nós enxergamos aqui e Deus enxerga lá na frente, né? Nós, seres humanos, somos limitados, mas o poder de Deus não, né? Somos imperfeitos e Deus é perfeito. E quando o perfeito está em nós, né, nós faremos faremos as mesmas obras que ele fez e ainda maiores. O perfeito estando em nós, nós seremos a testemunha, estaremos no centro de sua vontade, estaremos provando da boa e perfeita vontade dele para a nossa vida. O perfeito estando em nós, né, nos faz ter sabedoria, prudência, andar em temor, né? Pois a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Eu troquei aqui. Mas o que eu quero te dizer é que Deus tem olhado para a sua dor, o seu sofrimento, e nenhum dos planos dele para a nossa vida pode ser frustrado. Ele age no momento certo, no momento da dificuldade, no momento que não existe solução, pois aparentemente não havia solução para o povo de Deus, não tinha jeito, não tinha como eles saírem de lá. Mas, como para o nosso Deus, tem jeito para tudo, e Deus enviou um libertador para libertar o povo dele, né? Isso nos faz lembrar o quê? Que o nosso Deus, ele amou a gente de tal maneira que enviou o seu único Filho Jesus para nos resgatar dessa maldição, pois éramos perdidos, distantes do Senhor.
Ele veio salvar o que havia perdido, né? Ele enviou o seu filho para essa missão, para tirá-lo da escravidão, para tirá-lo da morte, para dar vida, né? Para tirá-lo, né, daquilo que o oprimia, das garras do diabo, né? Então, Moisés, ele foi que libertou o povo através da ordem de Deus, pelo poder de Deus. Ele foi um instrumento de salvação, instrumento de bênção na vida daquele povo, né? Então, Deus escolhe quem Ele quer, Deus capacita quem Ele quer. Humanamente falando, ele não estava preparado, mas quem chamou, estava habilitando, estava dando toda a condição dele resgatar aquele povo, dele seguir a ordem e passar para o povo de Deus, né? Agora, Deus encorajou para ele ir até uma pessoa influente, uma pessoa que era rei, né? Rei do Egito, né? Que tinha autoridade, posições, e ele, Moisés, não era nada, não tinha essa posição. Estava ali só para cumprir a ordem de Deus. Foi o que o Moisés falou para o Senhor. Como eu vou chegar diante dessa autoridade, dizer que o Senhor está mandando, e ele vai obedecer? Eu não sou ninguém. Quem que vai obedecer eu? Se eu não sou rei, se eu não sou nada, né? Mas o Senhor estava encorajando ele, né? Ele se achou pequeno, né? E o Senhor garantiu: Moisés, eu vou estar com você. Este é o sinal que eu sou aquele que envia. E depois que você tirar o povo do Egito, vocês vão me adorar neste monte aqui que eu estou falando com você, né? Então ele falou: se ele questionar quem era você, você vai falar: eu sou o que sou, né? Diga ao povo de Israel: eu sou me enviou a vocês. O Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês, né? Então ele falou para o Senhor, num diálogo que ele esteve para com o Senhor, né? Se o israelita perguntar, né, o que eu vou dizer? E o Senhor já estava ali instruindo ele, né? O que ele iria falar, né? Então nós sabemos que a ordem de Deus, o obedecer, né, em tudo há de fruir, há de dar certo, né? Eles não deveriam temer, de chegar lá e temer o faraó, de chegar e falar: ó, eu sou Moisés, vim aqui porque o Senhor me enviou. O eu sou me enviou a vocês e ordenou que eu tirasse vocês daqui, né? Então ele tinha que ir com a fé e confiança que o Senhor estaria com ele, né? Porque ele não teria que olhar a posição que estava acima dele, só ir lá e dar a ordem, só ir lá e dar o recado que Deus mandou dar, né? E isso, olhando humanamente falando, com os olhos físicos, ninguém teria tanta essa coragem assim, né? Mas o Deus que escolheu estava dando essa coragem para Moisés também, né? E ele teria que falar com todas as palavras que o Senhor disse, né, para ele. Imagina, falar com uma pessoa importante que o Senhor mandou, eu aqui para libertar o povo dele, né? E ele ia falar: ué, quem é o seu Deus para fazer você vir aqui e tirar o povo daqui? Tá trabalhando para mim, né? Quer libertar esse povo por quê? Quer levar eles para lá por quê? Provar das maravilhas de Deus. Eu vou ficar aqui
um monte de trabalho, sem ninguém aqui para fazer nada para mim, né? Em outras palavras, né? Então, não era fácil, né? Mas quem mandou estava garantindo, né? Tudo, né? Que ele seguisse as ordens de Deus, né? Ia dar certo. Agora, se saísse do plano, né? Não ia dar certo, né? E poderia acontecer outras coisas aí erradas. Mas Moisés não, ele foi obediente, ele colocou tudo em prática para que naquele momento tudo viesse ter êxodo nessa missão, né? Jesus também foi aquele que cumpriu a sua missão com êxodo, não jogou a toalha, não desistiu, foi até o fim para resgatar o seu povo, né? E assim está sentado, né? No lugar de honra, está sentado do lado do Pai, né? Então lá ele está cuidando de cada um de nós, né? E pode ter a certeza que o nosso Deus não deixou o mundo sozinho, não deixou nós, filhos de Deus, sozinhos. O Espírito Santo que foi enviado está cuidando de nós. Ele está encorajando, nos ensinando no que é útil, né? Vai chegar um momento que o nosso Deus vai dar ordem ao seu Filho para vir buscar nós, filhos de Deus, que estamos nesse mundo de passagem, que estamos nesse mundo, né? Nesse mundo ao qual nós não pertencemos, estamos nesse mundo aguardando o nosso Pai para nos levar para o nosso lar celeste, né? Nossa casa, né? Nossa casa não é aqui, está emprestado, tudo está emprestado, né? Então, por isso que nós temos que estar cada vez mais unidos ao Senhor, mantendo, né, balanceando a nossa luz acesa, né? Então, temos que guardar o que tem para que ninguém tome a nossa coroa, ou seja, não trocar a nossa salvação por um prato de lentilha, né? Zelar pela a presença de Deus, né? O que temos de mais precioso é a presença de Deus na nossa vida, amém? Então, cuide da sua vida espiritual, não permita sair da rota certa, para que quando o Senhor vier, você venha poder ouvir o Senhor, amém? Então, calma aí, filha, não faz barulho não, deixa para limpar depois. Então, essa mensagem vai ficar bem grande, né? Mas essa passagem é muito linda, essa passagem aqui de Moisés, recebendo a ordem de Deus, o povo sendo atendido pelo seu clamor. O próprio Deus chegou para intervir, para ajudar e para eliminar com aqueles que estavam mantendo o seu povo ali na escravidão e com crueldade, né? Então, eu vou ficar por aqui, eu espero que essa palavra tenha falado com vocês. Deus, ele está aqui, a palavra dele é viva, é eficaz, é penetrante, é como espada de dois gumes que penetra da alma, do espírito e medula, é apta para discernir os pensamentos. E o nosso Deus, ele chega através dessa palavra confirmando para você que está vivenciando os dias difíceis, que está vivenciando esse sofrimento causado pelos adversários. Eu falei que não é para mexer nisso. O Senhor fala para você assim, que ele tem ouvido e percebeu sua necessidade. O nosso Deus, ele percebe as nossas necessidades, ele ouve sim, ele atende, porque os ouvidos dele não estão tampados e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. O nosso Deus está aqui.
E ele está dizendo que ele desceu. E ele está indo ao seu encontro. E vai haver a manifestação do poder dele. Vai haver a mão dele intervindo na sua causa. Ele vai eliminar aquilo que está te escravizando, que está tornando seus dias difíceis. Ele vai guerrear a sua guerra. Ele vai acertar com aqueles que estão, tornando os seus dias mais difíceis, ou seja, que está tratando você com crueldade, Ele já tomou a peleja, e se ele desceu, a batalha não é mais sua, não é mais você. Agora é Deus que assumiu o comando e o controle, porque os inimigos, ele não quis parar, eles não quiseram ouvir a voz de Deus, eles quiseram achar que acabaria com o povo de Deus. Eles acharam que ia acabar com o povo de Deus ia ser fácil. Não, mas primeiro eles teriam que lutar com Deus, Não é com o povo, isso é muita crueldade. Eles têm um pai, Vocês têm autoridade e eles não têm, tá se achando maior, tá se achando poderosos para acabar com meus filhos, Não é assim que as coisas funcionam, Não é assim, em outras palavras, Deus está querendo dizer, Então, Moisés já sabia o que ele foi enviado, por que ele estava sendo enviado, e ele sabia de tudo que estava acontecendo, porque o Senhor fez ele saber de tudo, Então, Moisés comprou a briga do povo de Deus sobre o domínio de Deus, sobre a autorização de Deus, e Deus estaria com ele, auxiliando, passo a passo, como ele deveria fazer, amém? Então, o nosso Deus chama aqui. Então, continue firmado no Senhor, acreditando, Quem ora, quem busca, nunca perde tempo, Nunca perde tempo. Entrar na presença de Deus, buscar o Senhor, nunca perder tempo, É claro que a gente vai encontrar uns que zombam do nosso Deus, da nossa fé, assim como estava zombando, Como Jesus falou assim para a filha de Jairo, que já estava morta, Jesus já tinha chegado atrasado, não deu tempo, Estava todos celebrando lá a morte da menina já, E quando ele disse que ela não está morta, ela dorme, Até riram de Jesus. Coitado, está dizendo que está dormindo, não está entendendo que é morte, ó. Então só ficou gente ali que ele permitiu, Então, a fé estava ali, a solução estava ali, E só enxerga quem está no mesmo espírito na fé. A fé, ela veio para fazer cada um de nós viver o sobrenatural de Deus. Nós, filhos de Deus, podemos vivenciar coisas maiores, como Jesus falou. Quando ele amaldiçoou a figueira, ele quis dizer para os discípulos que as mesmas obras que ele fez, eles poderiam fazer e muito mais. E ainda deu outros exemplos ainda. Deus quer que nós venhamos andar na mesma linha, venhamos seguir os passos dele, venhamos viver de milagre, viver da manifestação do poder de Deus, viver do sobrenatural, Deus nos chamou para viver aquilo que a palavra de Deus declara, para vivenciar aquilo que não existe como se já existisse. Porque tem que haver diferença daquele que invoca, daquele que é ouvido, que busca Deus, do justo, daquele que não é justo. Tem que haver diferença. Então, aonde Deus está, o mal tem que sair, Deus estava com a mão dele na saída do Egito. Então,
o mal não tinha mais domínio sobre o povo de Deus, né? Quando Deus atende, é o mal sendo aniquilado, é o mal sendo quebrado, né? Que Deus esteja aí do seu lado, te fortalecendo, te sustentando, e sabe que você não está sozinha, né? Encare essa luta como uma oportunidade no mundo espiritual de crescimento, amadurecimento e de saber que a sua fé está sendo provada, que a sua fé está sendo colocada em prática para viver coisas maiores, né? Pois a nossa fé não pode estar estacionada, ela tem que estar em exercício constante, né? Não pode estacionar. Deus quer ver nós, filhos de Deus, reagindo, e essa reação Ele espera ser positiva, Ele espera ser uma reação com sabedoria e prudência, através da palavra dEle, que vai nos dando, né, estratégia, vai nos tornando fortes no mundo espiritual para lutar, combater, resistir o mal e assim vencermos, né? Então, nós devemos estar cada vez mais unidos a Ele, né? Aparentemente o mal está ganhando, aparentemente o mal está prevalecendo, mas só aparentemente, porque quem tem o domínio e o poder de todas as coisas é o nosso Deus. E quem clama tem resposta. Nós, filhos de Deus, não clamamos para a parede. Nossa oração, ela não fica só no ambiente, ela sobe até o céu. Se sobe até o céu, porque foi aceito. Você clamou, você buscou de coração. Pois todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se lhe aberto. Então, o nosso Deus, Ele está aqui. E você pode fazer a diferença a partir de hoje, buscar, botar mais intensidade ainda em sua oração, buscar, clamar, ser grata ao Senhor pelo amor e cuidado que Ele tem para com a sua vida. Bem, eu não vou me estender, mas desde já estou abençoando a sua vida, e eu creio que a partir de hoje você estará cada vez mais firmado no Senhor, colocando a palavra de Deus em prática, não baixando a guarda, não deixando de clamar, de buscar, porque quem ora tem resposta, quem busca tem solução. Deus está do nosso lado. Maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo, em nome de Jesus. Se você assistiu esse vídeo e esse conteúdo foi abençoador, deixa a sua curtida, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva e seja abençoada para a glória de Deus. Quando eu não estou no vídeo, eu estou escrevendo o versículo do dia ou hora da leitura bíblica aqui no meu canal, Comunidade. Ali vocês podem acessar e meditar ali, ou ler e ser abençoada. Deixa suas curtidas, se quiser também deixa seus comentários. Em nome de Jesus, seja abençoado. Essa interação é importante para o YouTube, pois eles entendem que quando interagimos com as plataformas digitais, nós estamos dizendo que eles estão gostando, está sendo uma bênção. Então, juntos e unidos, estaremos mais fortes no prol do reino de Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deus é com você e chega o resgate para você. A sua oração foi ouvida para a glória de Deus. Fica na paz. Tchau.